O GPS apagou às 19h47. Daniel bateu no aparelho preso ao guidão da mountain bike, mas a tela permaneceu negra. Ao redor, a floresta de Carbonesa se fechava como uma boca. Árvores retorcidas bloqueavam o céu crepuscular e o silêncio era absoluto. Nem pássaros, nem vento, apenas sua respiração acelerada. Merda, sussurrou, olhando para trás. A trilha por onde viera havia desaparecido, literalmente. No lugar do caminho de terra, apenas folhagem densa e raízes que pareciam ter crescido em segundos. O cheiro chegou primeiro, doce e pútrido, carne deixada ao sol por semanas. Daniel cobriu o nariz com a camisa, os olhos lacrimejando. Foi quando viu a primeira. A pegada. Estava impressa na lama a 3 metros dele. Enorme. 5 garras profundas, mas a forma era estranha. Alongada demais para ser de urso, humana demais para ser de lobo. E estava fresca. Gotas de algo escuro escorriam das bordas. Sangue. Um galho estalou à esquerda. Daniel girou a cabeça tão rápido que sentiu o pescoço estalar. Nada. Apenas árvores se amontoando na escuridão crescente. Mas havia movimento nas sombras. Formas se deslocando entre os troncos. Baixas, rápidas. Calculando. Alô? Sua voz saiu fina, patética. Tem alguém aí? A risada que respondeu não era humana. Começou como um rosnado gutural, depois se transformou em algo parecido com gargalhada. Vários sons, vindos de direções diferentes, cercando-o. Daniel montou na bike. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o guidão. Pedalou. Não importava para onde, só precisava sair dali. As árvores passavam borradas. Raízes tentavam prender seus pneus. Galhos arranhavam seu rosto. E atrás dele, o som de passos. Não eram passos. Era algo correndo em 4 patas. Várias criaturas, ofegando, grunhindo, ganhando terreno. Então viu uma construção, uma torre de vigilância abandonada, erguendo-se 20 metros acima da floresta. Madeira apodrecida, mas ainda de pé. Daniel saltou da bike antes mesmo de parar completamente. Correu. Seus pulmões ardiam. A escada tremia sob seus pés. Tábuas podres cederam. Ele subiu mesmo assim, escalando quando degraus inteiros desmoronavam. Lá embaixo, as coisas chegaram. Daniel olhou para baixo e seu sangue congelou. Eram 7, talvez 8. Difícil contar enquanto se moviam. Tinham forma vagamente humana, mas as proporções estavam todas erradas. Braços longos demais, terminando em mãos com garras que arranhavam o solo. Corpos cobertos de pelos emaranhados e manchados, mas eram as cabeças que faziam seu estômago revirar. Focinho de lobo, mas os olhos eram completamente humanos, castanhos, azuis, um verde brilhante, expressivos, inteligentes e todos fixos nele. Um deles se ergueu nas pernas traseiras, quase 2,5 metros. O corpo se contorceu, ossos estalando audível mesmo daquela distância. A boca se abriu revelando fileiras de dentes amarelados e quebrados. Daniel. Ele cambaleou para trás. A criatura tinha falado. A voz era áspera, forçada através de uma garganta que não fora feita para palavras humanas, mas era inequívoco. Como você sabe meu nome? A criatura inclinou a cabeça. Um gesto perturbadoramente humano. Então apontou para o próprio peito, para onde um humano teria um coração. Eu lembro. Antes de ir, Daniel sentiu bile subir pela garganta. Aquela coisa tinha sido pessoa. As outras também. Reconheceu então, no pescoço de uma delas, uma corrente de prata. No pulso de outra, um relógio digital ainda funcionando, a luz azul piscando contra a pele peluda. O que aconteceu com vocês? Floresta. A criatura maior sibilou. Floresta. Escolhe. Prende. Transforma. Fez uma pausa, a língua lambendo os dentes. Você
É o próximo. Não! Daniel recuou até bater na parede da torre. Não! Isso não está acontecendo! Não está! O primeiro deles começou a subir. As garras perfuravam a madeira como papel, subindo com velocidade antinatural. Daniel procurou por algo, qualquer coisa. Encontrou uma tábua solta e a arrancou. Quando a primeira cabeça apareceu na entrada da plataforma, ele acertou com toda a força. O som foi horrível, osso rachando. A criatura uivou, mas não recuou. Sangue negro jorrou do focinho quebrado. Ela sorriu. Dentes quebrados em uma careta impossível. Primeira noite você luta. A voz borbulhava através do sangue. Segunda noite você aceita. Terceira noite. Os olhos humanos se estreitaram. Não há terceira noite. Então caiu. Simplesmente se deixou cair da torre. Daniel ouviu o impacto 20 metros abaixo, um som úmido e carnudo. Olhou para baixo e desejou não ter feito isso. A criatura estava se levantando, o corpo torto em ângulos impossíveis, ossos expostos através da pele rasgada, mas estava se levantando. Entende agora? Chamou de baixo. Nós não morremos, não aqui. Floresta não deixa. Floresta alimenta. As outras começaram a subir, todas ao mesmo tempo. A torre inteira tremeu. Daniel fez a única coisa que podia. Subiu mais alto. O telhado da torre tinha um pequeno sótão. Arrastou-se para dentro, encontrou vigas de suporte e se encolheu num canto mais distante. A noite inteira, eles arranharam. Garras contra madeira. Som constante, rítmico, enlouquecedor. Às vezes paravam. Então vinham as vozes. Daniel, deixe-nos entrar. Está frio aqui fora. Por favor, só queremos conversar. Ajude-me. Sou humano como você. Eles me forçaram a fazer isso. Mentiras. Todas mentiras. Mas proferidas em vozes tão humanas, tão desesperadas, que quase funcionavam. Quando o sol nasceu, o silêncio foi instantâneo. Daniel esperou 1 hora antes de se arrastar até a borda. Lá embaixo, nada. A floresta estava vazia. Apenas sua bike caída e ao redor dela manchas enormes de sangue negro secando na terra. Ele desceu. Cada músculo doía. Não tinha dormido, não tinha água, sua garganta era lixa, mas tinha que tentar sair. Durante o dia talvez houvesse chance. Caminhou por horas. A floresta mudava constantemente. Trilhas apareciam e desapareciam. Árvores que tinha certeza de ter passado reapareciam à frente. E em todo lugar, pegadas, seguindo-o, circulando. O segundo anoitecer chegou rápido demais. Daniel encontrou uma cabana. Realmente a encontrou ou a floresta a colocou em seu caminho? Não importava. Tinha 4 paredes e uma porta trancável. Barricou a entrada com tudo que encontrou. Mesa, cadeiras, uma geladeira enferrujada. Quando a lua surgiu, eles voltaram. Segunda noite, Daniel. A voz chamou do lado de fora. Hoje conversamos. Vão embora. Não podemos. Igual você não pode. Uma pausa. Mas podemos oferecer acordo. Daniel não respondeu. Junte-se a nós. Transformação dói, mas depois você é livre. Pode caçar, pode correr, não sente frio, não sente fome. Apenas a caçada. Nunca. Risadas. Várias. Todos dizem isso. Primeira noite, horror. Segunda noite, negociação. Terceira noite, o som de garras arranhando a porta. Aceitação. Me deixem em paz! Solidão é pior que transformação, Daniel. Nós éramos como você. Lutamos, choramos, mas floresta quebra todos. Melhor aceitar, melhor ter matilha. Pela fresta embaixo da porta, viu sombras se moverem. Ouviu respiração. Sentiu o cheiro. Cada vez pior.
decomposição e sangue fresco misturados. Quanto tempo você acha que aguenta sem água, sem comida? A voz agora era quase gentil. Nós podemos trazer carne fresca, ainda quente. Daniel tapou os ouvidos, cantou para si mesmo, qualquer coisa para abafar as vozes, mas elas penetravam. Horas, a noite inteira. Ofertas, ameaças, súplicas. Quando o sol nasceu de novo, havia silêncio. Daniel desmoronou. Chorou pela primeira vez desde que chegara. Sua garganta estava tão seca que não conseguia engolir. Lábios rachados, sangrando. Precisava de água. Precisava sair. Tinha que haver um jeito. Foi quando notou o padrão das pegadas do lado de fora. Não eram aleatórias. Formavam um círculo perfeito ao redor da cabana. E dentro do círculo, símbolos arranhados na terra. Antigos. Rúnicos. Uma armadilha. Não física. Mágica. A floresta não era apenas floresta. Era algo mais velho. Algo que se alimentava. E essas criaturas não eram vítimas. Eram guardiões. O entendimento veio como gelo em suas veias. Eles não queriam transformá-lo, queriam mantê-lo preso, aterrorizá-lo, porque terror alimentava o que quer que estivesse embaixo, a própria floresta. Cada segundo de medo, cada gota de desespero alimentava. E quando estivesse quebrado o suficiente, quando não fosse mais útil como presa, eles comeriam o que sobrasse. Daniel riu, um som quebrado e agudo. Tinha passado 2 dias fugindo do destino errado. A transformação seria misericórdia. A verdade era muito pior. O terceiro anoitecer chegou. Daniel não barricou a porta. Não havia propósito. Sentou no centro da cabana, de frente para a entrada, esperando. Quando a porta se abriu, não foi empurrada. Simplesmente se abriu. E eles entraram. 7 deles, andando eretos agora, quase humanos na postura. O maior veio à frente, aquele com os olhos castanhos, olhos gentis se ignorasse o resto. Desistiu? Perguntou. Não. A criatura pareceu surpresa. Então por que não luta? Daniel riu. Seus lábios racharam, sangue novo escorrendo. Porque entendi. Vocês não são o perigo. Vocês são os sintomas. E se a floresta se alimenta de medo, ele se levantou, cambaleante, mas firme. Então não vou dar mais nada a ela. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou ir. O terror, o desespero, a raiva, tudo. Aceitação não era rendição, era compreensão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Quando Daniel abriu os olhos, as criaturas estavam recuando, não em medo, em confusão. O que fez? A voz saiu quase humana agora, chocada. Parei de alimentar. O chão tremeu, a floresta inteira tremeu. E então, pela primeira vez em 48 horas, Daniel ouviu. Pássaros, vento, vida. As criaturas olharam umas para as outras, então começaram a mudar. Pelos recuando, ossos estalando de volta ao lugar. Em minutos, 7 pessoas nuas e desorientadas estavam na cabana. Como? Uma mulher sussurrou, olhando para as próprias mãos humanas. Quanto tempo? 23 anos, respondeu um homem de cabelos grisalhos. Lágrimas escorriam por seu rosto. Meu Deus, 23 anos. Daniel os ajudou a se vestirem com o que encontraram. Os levou para fora. A floresta tinha mudado. Trilhas claras agora. O GPS voltou a funcionar. Você nos libertou, a mulher disse. Como sabia?
Não sabia. Apenas parei de ter medo. Eles caminharam juntos até encontrar a estrada. Sirenes ao longe. Alguém deve ter reportado os desaparecimentos, mas quando Daniel olhou para trás, para a linha das árvores, viu uma figura, sozinha, observando. Não era um lobisomem, era algo maior, mais antigo, feito de sombras e raízes entrelaçadas, e estava esperando. Porque sempre havia mais campistas, mais trilhas, mais pessoas que se perderiam, e uma eventualmente que não conseguiria fazer o que Daniel fez. A floresta tinha tempo, infinito, paciente. E enquanto os paramédicos o envolviam em mantas térmicas, enquanto faziam perguntas sobre trauma e delírios, Daniel sentiu um fio fino conectado ao seu peito, puxando gentilmente. Sempre puxando, de volta para as árvores, porque ele não tinha escapado, tinha feito um acordo, mesmo sem saber, e acordos com florestas antigas nunca realmente terminam. Naquela noite, em casa, Daniel acordou com arranhões na porta. Olhou pela janela e viu pegadas no jardim, mas não de lobos. Eram suas. E quando olhou no espelho, por apenas um segundo, viu pelos começando a crescer na base do pescoço. A floresta tinha feito seu papel. Agora, ele faria o dela. Afinal, sempre precisavam de mais guardiões.